Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa rádio web católica, nossa rádio Profecia. Você já percebeu que quando a gente se afasta de Deus, parece que tudo começa a desandar? Que o vazio do coração vai sendo ocupado por coisas ruins? Pois é, meus queridos, o evangelho de hoje fala exatamente disso. Jesus nos alerta: se o mal é expulso, mas o coração fica vazio, ele volta ainda pior. Vamos entender esta poderosa lição de São Lucas? Então, meus queridos irmãos e irmãs, se inscreva no canal, baixe nosso aplicativo e deixe seu like. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 11, do 15 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esse evangelho é uma mensagem de guerra espiritual. Jesus está nos dizendo: o mal é real, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Ele expulsa os demônios com o dedo de Deus, isto é, com o poder do Espírito Santo. Mas Jesus também revela uma verdade espiritual duríssima. Se o coração é libertado do mal, mas permanece vazio, o mal volta ainda mais forte. O inimigo tem horror da luz, mas é atraído pelo vazio. Um coração vazio de Deus se torna a casa abandonada. E a casa abandonada é sempre invadida. Veja, há pessoas que conseguem vencer um pecado, um vício, uma tentação, mas depois de um tempo voltam ao mesmo ponto. Por quê? Porque se libertam do mal, mas não se encheram do bem. Tiraram o demônio, mas não deixaram o Espírito Santo morar. Varreram a casa, mas não colocaram móveis santos, a oração, palavra, os sacramentos, caridade. E Jesus está dizendo: a pior coisa não é cair, é se libertar e depois voltar para o mesmo lugar. O inimigo volta com força, porque agora conhece a fraqueza e sabe aonde atacar. É por isso que muitos sentem uma luta interior mais forte,
depois que começaram a caminhar com Deus. Não é porque Deus te abandonou, é porque o inimigo está furioso por ter perdido espaço. Hoje o mundo está cheio de corações vazios, pessoas que expulsaram o mal, mas não colocaram nada no lugar. Viveram uma experiência com Deus, mas depois se distraíram, se afastaram, se encheram de ruídos, redes sociais, trabalhos, vaidade, correria, e o mal voltou. Voltou com ansiedade, com tristeza, com impaciência, com falta de fé. Por isso, Jesus nos chama hoje a encher o coração da sua esperança. Não é apenas deixar de fazer o mal, é viver no bem. Não é só abandonar o pecado, é abraçar a santidade. Rezar todos os dias, não como obrigação, mas como encontro de amor. Confessar, não por medo, mas por desejo de recomeçar. Participar da Eucaristia como quem se alimenta da força divina. Ler a palavra e deixar que ela transforme a tua mente e o teu coração. Um coração cheio do Espírito Santo não dá espaço ao inimigo, mas um coração vazio é como uma casa com portas abertas à noite. Imagine só que a tua alma é uma casa. Um dia Jesus entra e limpa tudo. Ele tira a sujeira do pecado, varre o chão, ilumina os cantos escuros, mas depois você diz: obrigado, Senhor, agora pode ir. E ele sai. Passam-se dias e a casa volta a ficar escura, o inimigo entra e traz outros com ele. Mas se ao contrário você diz: Senhor, fica comigo, mora aqui, então a casa se enche de luz, de perfume, de vida. Mesmo que o mal bata na porta, não pode entrar, porque a casa tem dono, e esse dono também se chama Jesus Cristo. Hoje o Senhor te convida a perguntar: o meu coração está vazio ou cheio de Deus? Se está vazio, é hora de convidar o Espírito Santo a morar dentro. Peça assim: vem Espírito Santo, habita em mim, enche o vazio do meu coração, fortalece a minha alma e não permitas que o inimigo entre e encontre espaço em mim. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, o inimigo foge, o medo se dissolve e a paz reina. Então, meu irmão e minha irmã, hoje Jesus te pergunta: teu coração está vazio ou está cheio de Deus? Porque se está vazio, o inimigo volta com força. Mas se estiver cheio do Espírito Santo, nada pode te roubar. Que o Senhor te fortaleça na fé, te proteja de todo mal e faça da tua vida uma morada viva de seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa de ouvir isso hoje. E lembre-se, quem tem Jesus no coração tem paz, tem força e nunca anda sozinho. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe e viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.